Bem-vindo ao Mais CQ Investimento. Vou rebalancear minha carteira, então estou estudando um FII. Quer saber qual é o setor? Dividendos, tendências, resultados do fundo, caixa, índice de correção dos contratos? É tudo que eu olho, mais um pouquinho aí de mercado. Fica aqui que você vai ver. Vem! Bom, falei para vocês aí que eu vou rebalancear minha carteira. Então tenho que rebalancear agora com o FII. Então eu olhei aí, tem que olhar o mercado para ver como é que ele está, tem que olhar aí qual é o setor que eu vou estar investindo, olho também, porque já é um FII, eu vou atrás de dividendos e sim de tendência de valorização, para que eu possa também ganhar um pouquinho. Me dá um FII que você tem na sua carteira aí de maior posição. Fala para ele, o que você está esperando aí? Fala para mim, escreve aí nos comentários. Bom, antes de eu estar olhando para o FII, e tá tudo aqui, eu imprimo mesmo para poder eu gosto de rabiscar, fazer observação, eu olho sempre para o mercado. O que o mercado tem, como está, se está crescendo, se não está crescendo, isso é importante. Então, essa tabela aqui, vamos olhar o PIB primeiro. O PIB tinha, no segundo trimestre, ele estava com menos 5,7 de previsão. Deu uma melhorada, menos 4,8. O cupom do Comitê da Política Monetária, eles continuam com a mesma taxa, sem previsão, inclusive, de aumento. Mas o PIB sozinho, ele não me diz muita coisa. O que me diz junto com o PIB é uma pesquisa industrial mensal que tem. Que se eu estou ligado num FII, eu quero saber qual é, de repente, o melhor setor para entrar. Esta pesquisa, que é monitorada pelo IBGE, é a pesquisa de produção física industrial geral do Brasil. Olha o gráfico, que vocês têm que atentar que todo mundo está crescendo, mas como está crescendo? Já estamos em patamares de janeiro de 2009 como ele estava andando. Olha só a produção como está. Olha a recuperação em V que aconteceu aí no finalzinho. Se nós olharmos em conjunto um outro índice que ele tá parelho, vamos dizer assim, que é o seu cheiro para ver se efetivamente este indicador ele está positivo, nós temos o índice de confiança do empresarial, que é feito pelo FGV, que engloba indústria, serviços, comércio e construção. Olha o comportamento dele também no finalzinho, está em V. O mercado está sinalizando a mesma coisa. Lembre-se que o mercado sempre ele anda um pouquinho antes dos acontecimentos. E eu já venho falando aqui nos meus vídeos de algumas melhores, inclusive na área de construção civil. Eu tenho um vídeo meu falando aqui dessa recuperação. E aqui fica muito claro essa recuperação. Se nós olharmos a inflação do IPCA e o IGPM, olha para 2020, IPCA 3,20 e o IGPM 20,5, está explodindo. Por que está explodindo esse tipo de coisa? O IPCA é aquela variação de preço de 9 categorias relacionadas aos hábitos de consumo, que é ligado ao varejo. E o IGPM, além disso, desses hábitos de consumo, ele engloba também matérias-primas, insumos de construção, commodities agrícolas, minério e ferro e alguns outros. Então ele é mais abrangente da história. Por que ele explodiu, que ele está explodindo assim? Porque decorrente dessas outras coisas que ele pega, o dólar como deu uma guinada, isso acaba teoricamente impulsionando esse índice. E isso traz uma valorização de algumas matérias que nós temos que pagar o preço. Então, esse custo ele acaba subindo. Olhando para a bolsa, o que está acontecendo? Todo mundo sabe, está batendo a quantidade de números de investidores, está bastante. Eu tenho um vídeo meu desde o ano passado já falando que esse ano nós íamos explodir para mais de 1 milhão e explodimos como todo mundo falou. Nós temos aí 1.108.000 de dezembro de 19 até agora, subiu 71%.
Nós somos mais de 99,55% de pessoas físicas ligadas a fundos de imobiliários, que isso é positivo, começa a melhorar a nossa liquidez. Então, olhando esse cenário econômico focado à indústria, o que eu olhei? Qual é o segmento, então, que eu filtrei? Filtrei, então, indústrias. Chequei um monte, olhei, imprimi, bati isso aqui e acabei escolhendo XPIN 11. Ele é um fundo de tijolo de renda ativa ligado a galpões industriais. Ele tem prazo de duração indeterminado e ele não é tão velho. Ele foi construído em 2018. Se nós olharmos o gráfico dele agora, em 2020, a valorização dele está quase menos 40. Contra um IFIX, que é a média de comercialização do mercado de todos os fundos imobiliários, ele está menos 13,31. Então ele tem muito que recuperar ainda. Então a tendência de valorização dele é muito boa. Então esse para mim já é um ponto positivo para estar colocando na minha carteira. Lembre-se que isso não é uma recomendação. Estou falando qual é o estudo que eu fiz aqui para estar rebalanceando a minha carteira. Esse fundo imobiliário, ele também participa do índice FIX, com um percentual de 0,97. Vou colocar uma lista rapidinho para vocês olharem aqui. Está lá na B3, índice FIX, vocês conseguem achar isso fácil lá. Ele tem 5 ativos. 5 ativos, 2 estão em Atibaia, 2 em Jundiaí e 1 em Jurunu. Todos eles na boca de rodovia, que é uma sinalização muito boa. Tem 2 ligados à rodovia da Anhanguera e 3 ligados à rodovia Dom Pedro I. Então, saídas assim estratégicas, que é muito bom isso. Bom, eu vou olhar o caixa. Ele, em termos de liquidez, ele tem 78 milhões. Está dividido em renda fixa e fundos de imobiliários. E como é que está a alocação dele por classe? 89% está em imóveis, em galpões industriais. 3% está em fundos de imobiliários. E 8% está em renda fixa e demais aplicações aí. Sendo que eles têm permissão, por lei, né, estatutariamente, lá, pelo estatuto, de até 1/3 do patrimônio líquido que não está está alocado direto em galpões, eles podem estar investindo em outras coisas. Isso acaba melhorando um pouquinho mais. Dividendos também, que eu busco então rentabilidade para isso. Se olhar o último dividendo dele, ele distribuiu R$ 0,62 e nos últimos 12 meses, 6,55, contra uma Selic de 2. Vamos olhar o resultado do fundo. O resultado do fundo, eu fiz algumas observações aqui. De receita, do primeiro trimestre para o segundo trimestre, ele teve um aumento de 136% de receita. E do segundo para o terceiro trimestre, de 0,20%. Então, você vê que conseguiram alugar bastante e isso aumentou bastante a receita dele. Ele também tem uma receita onde ele faz uma alocação de LCI, onde ele busca, inclusive, uma valorização dele, um ganho, que ele vem diminuindo, porque ele está vendendo esses papéis, né? Se você olhar no segundo trimestre para o terceiro, caiu menos 42,77. Saiu de 309, foi para 177. É um ganho de capital que eles estão buscando aí para estar melhorando a rentabilidade do fundo. As despesas também subiram, aumentando 64,08% do segundo para o terceiro trimestre. Isso foi bastante. Eu tive que dando uma olhadinha. Bom, o que aconteceu? O que eles falaram aqui? Eles falaram o seguinte, que essa despesa subiu em relação ao valor de mercado do fundo, que teve um aumento significativo em relação ao segundo trimestre. E os serviços de gerenciamento que eles tiveram de ativos, porque que eles alugaram mais alguns pedaços para alguns outros locatários que eu vou comentar mais para frente, que isso aumentou um pouco a despesa porque ele tem que estar gerenciando este processo. Se nós olharmos então o rendimento da cota dele, desse último trimestre, 1,86,
que dá o 0,62 por mês que eles estão tentando aí manter um equilíbrio de distribuição para nós. Como eu vou reequilibrar, eu vou rebalancear a minha carteira, eu já quero proteger um pouquinho contra a inflação. Por isso que eu falei lá na frente sobre o IPCA e o IGPM. Eu fui olhar então os contratos que eles têm. Bom, primeiro a escala dos reajustes contratuais é essa aí que está na tela, ó. Sendo que em dezembro é 26% de reajuste, para poder estar vendo. E os vencimentos dos contratos também, que é uma preocupação sempre, 75% estão acima de 2024 agora. Está razoavelmente confortável. O índice de reajuste desses contratos, eu quero sim, a maior parte pelo IGPM, porque ele pega o índice um pouco mais completo. Então, 63% dos contratos que estão lá vão ser reajustados pelo IGPM e 37% pelo IPCA. Então, para mim, está ajudando a proteger a minha carteira. Eu estou pegando um fundo que tem sim uma correlação direto de correção inflacionária. Vou olhar a quantidade de cotistas desse fundo para ver como é que está. De junho para setembro, eles subiram 15,57%. Saiu de 29 para 33. Então, está ganhando o mercado. Ponto positivo também que eu olhei. Olha o perfil para ver porque o perfil do investidor ele pode balançar muito. Se tiver muito institucional dele, deu uma dor de barriga, ou por um compliance, ou por qualquer coisa desse gênero, o cara resolve sair direto e o fundo pode sofrer bastante. Então, 19% é institucionais, 81% são de pessoas físicas. Então, ele está bem diluído em pessoas físicas, que também é visto com bons olhos, pelo menos os meus, ok? Pegando o resumo do nosso portfólio, então eu falei que eles têm 5, que são 5 condomínios, estão distribuídos em 90 módulos, tem uma área bruta de mais de 241 mil metros quadrados, tem 29 locatários, inadimplência 0 e tem sim uma vacância física de 7,4 que ela deu uma diminuída. Vou olhar os locatários, o setor de atuação que essa galera tá. Então o que está gerando bastante? 23% está ligado em tecnologia, então beleza. 21% está em comércio varejista, também o mercado está borbulhando para isso. 16% alimentos, nunca vamos deixar de comer, sempre vai estar lá. Então nós temos farma, 7 também, que é bom, logística, 7, outros tem 13. E talvez o que me deixou um pouquinho mais em dúvida é que 13% está ligado em automotivo. Então, talvez o que de toda essa atuação aí, do setor de atuação, automotivo, eu ficaria talvez um pouquinho mais desconfortável. Então, o último eu tenho que ficar muito ligado qual é a gestão da vacância física deles, né? Entre entradas e saídas, diminuiu. Ele saiu lá de agosto de 20 de 8,9 para setembro 7,4. Então, entrou MAF, Correios, NTLog, que pegaram mais alguns pedaços que estão lá, então eles ampliaram e teve uma rescisão de uma empresa que acabou saindo porque ela se desligou a operação aqui do Brasil. Então não teve nada de surto, não. Segundo eles estão trabalhando fortemente para estar fazendo essa locação novamente, né? Com aquele dinheiro do caixa dos 78 milhões, já comunicaram que eles estão em tratativas já em compras de algum outro pedaço, ou galpão, ou pedaço, ou algo assim, que eles tem lá um termo lá de confidencialidade, que não pode estar falando isso ainda, mas eles estão se mexendo. Então, para mim, olhando o mercado, olhando essa economia do jeito que está, olhando esse crescimento de cotistas, olhando essa taxa de vacância física e o retorno que ele está dando, vou enfiar esse fundo na minha carteira aí. Lembre-se que isso não é uma recomendação, hein? Esse é um fundo que eu estou colocando na minha carteira. Mas aqui eu mostrei para você o raciocínio como eu faço. Não dava para falar um pouco mais curto que isso, porque senão não teria
conseguido te dar esse raciocínio. Lógico, o meu estudo foi muito maior, mas trouxe aqui a principal visão aí para você tomar a decisão também se é um fundo para você ficar no seu radar. Mas você quer investimento? Forte abraço. Tchau.